Olá, vamos então para a quinta aula de sistemas operacionais, onde a gente vai falar de processos e o seu escalonamento. Tá? Então, na aula passada a gente falou sobre processos, definimos os processos, falamos sobre as características, tá? Falamos também de tipos, né? Segundo plano, primeiro plano, falamos de características de CPU bound, IO bound, citamos os exemplos aí de implementação no ambiente Linux, Unix, e falando em implementação, a gente falou sobre o ciclo de vida de um processo, né, onde um processo ele inicializa, tem a gênese, então, na criação, e quando da sua execução, um processo ele pode ter vários estados, né? O estado de pronto, o estado de execução, assim como o estado de bloqueado. Também, finalizando na aula, a gente falou sobre os estados que levam, né, essa transição, né, os eventos, bem dizer, né, os eventos que levam à transição entre os estados de um processo. Hoje, a gente vai falar sobre escalonamento. A gente vai definir o escalonador e a gente vai falar sobre o escalonamento, que é um assunto importante dentro do contexto de processos. Tá? Mas, primeiramente, como sempre eu faço, eu gosto de falar para vocês e definir o que é um escalonador. Né? Então, o escalonador, ele é o quê? Ele é o processo também. E ele é o módulo do sistema operacional que vai fazer o quê? Que vai selecionar o próximo processo que vai utilizar o processador. Então, essencialmente, é essa funcionalidade dele. É ele quem vai fazer como se fosse ali na fila do banco. Como é que vai ser a política de atendimento no banco? Seria a fila de prioridade e uma seria a fila de pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Convencional. Então, quem vai fazer toda essa política e vai dar o apito para dizer você é o próximo, é justamente um componente do sistema operacional que se chama escalonador. Tá? E existem várias, como a gente vai ver, várias técnicas, políticas que levam o quê? Que levam ao escalonamento, então, de processo. Tá? Então, a troca de processo é feita pelo escalonador. Tá? O escalonador é o processo que vai escolher o próximo processo para ser executado. E existem diversas técnicas e algoritmos para fazer essa execução. Né? E vale a pena citar e salientar que ele é o quê? Que ele é o nível mais baixo do sistema operacional. Tá? O escalonador é o componente do sistema operacional que tem o quê? Que detém a maior prioridade, uma vez que ele é quem vai escalonar, ele é quem vai escolher os processos, inclusive do próprio sistema operacional, para ser executado e para utilizar o processador. Tá? Bom, então, antes de prosseguir, é importante definir um termo técnico bastante utilizado, que a gente chama de mudança de contexto. Então, essa mudança de contexto nada mais é, para simplificar de novo, do que o quê? Do que fazer essa mudança de estados. Né? Então, eu tenho um estado de execução e agora vou para o estado de bloqueado porque o sistema, o processo, bem dizer, precisa fazer o quê? Uma leitura no disco. Então, ele tem que fazer essa mudança de estado, né? De mudança de contexto. Então, mudança de contexto, para lembrar para vocês, é uma tarefa cara. Uma tarefa cara por quê? Porque eu preciso tirar uma foto, tá? Um snapshot, né? do que está acontecendo de execução para tirar todos os dados temporários e colocar isso na memória principal. Quando esse processo voltar, chegar a vez desse processo para execução novamente, eu vou ter que pegar esses dados e colocar de volta para o processador. Então, eu preciso tirar o quê? Eu preciso tirar uma foto do contexto. Por isso que a gente chama de contexto. Né? Qual seria o contexto desse processo? Quais são os dados temporários que ele possui?
Então eu preciso armazenar isso na memória principal e depois colocar essas informações de volta no processador. E esse processo é um processo caro, porque eu preciso salvar e preciso voltar depois, né? Depois, uma vez que salva esses dados, eu preciso, né? Passa por esse processo, preciso depois voltar para onde? Voltar a executar esse processo. Então aqui a gente está tendo o quê? Uma permuta, processo A e processo B. Preciso salvar, antes de colocar o processo B no processador, eu tenho que tirar os dados do processo A, eu tenho que tirar os dados do processo A e colocar aonde? Colocar de volta no processador. Tá? Tirar os dados do processo A e colocar na memória. Quando ele voltar, eu preciso carregar de volta esses dados temporários e armazenar aonde? No processador. Tá? Bom, quais são os componentes envolvidos? Os componentes envolvidos, essencialmente, é o despachante, que a gente chama de dispatcher, né? E o scheduler, que seria o escalonador em inglês. Né? Então, são dois os componentes que fazem o que a gente chama de escalonamento. O que faz o dispatcher? E o que faz o escalonador? Então, vamos ver isso em detalhes. O dispatcher é quem vai fazer o quê? Quem vai fazer o armazenamento e a recuperação do contexto. É quem vai tirar foto e pegar os dados que estão no processador e colocar na memória principal. E depois pegar da memória principal e colocar de volta para o processador no momento em que esse processo voltar à sua execução. Então esse seria o quê? Esse seria a função do dispatcher. A função do escalonador, tá? Diferente do dispatch, que é o segundo componente envolvido, seria o quê? Seria de escolher a próxima tarefa a receber o quê? A receber o processador. E que é a parte mais processada. Porque ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer a fila e precisa fazer a manutenção dessa fila. Tá? Então essa seria a função do escalonador e do dispatcher. Sendo que a parte mais demorada que a gente precisa frisar é a parte do escalonador. Porque ele é quem vai fazer a fila e quem vai escolher quem vai estar no topo dessa fila. E é dinâmica, em tempo de execução. Né? Então, por isso ele normalmente demora mais tempo. Bom, então, quando o escalonador ele é chamado? Quando um novo processo é criado. De quem é esse processo? É do sistema operacional? É de um processo que tem uma alta prioridade? Qual a prioridade desse processo? Então, quando o processo ele é criado, ele precisa o quê? Ele precisa ser contactado pelo escalonador para caracterizar e melhor dizendo, para definir onde esse processo vai entrar na fila. Vai entrar lá no rabo da fila ou vai entrar no topo da fila. Tá? Isso ele precisa o quê? Ele precisa definir para saber onde é que esse processo ele vai se situar na fila. Tá? Então, o processo chegou ao fim. O processo chegou ao fim. Essa é a parte da criação. Então, esses dois são a criação. Preciso caracterizar. E quando o processo chegou ao fim e um outro processo precisa ser executado, eu preciso, tá? O escalonador precisa definir quem é o próximo processo para ser executado. De repente, entra um processo novo aqui, outro processo é criado, e aí um processo que estava no topo da fila, entra um processo novo, entra onde? Entra nessa fila na posição 1 e depois essa que estava na posição 1 volta para onde? Volta para o nível de baixo. Tá? Então, durante essa definição de filas, é um processo dinâmico e é um processo que tem uma dinamicidade em função dessas 4 características aqui, 4 eventos que ocorrem durante o escalonamento. E o segundo é a criação. O terceiro é a finalização do processo. E, finalmente, o quarto seria quando ocorre um evento de bloqueado, um processo tirado do estado de execução para um estado de bloqueado. Tá? Bom, quando a entrada e saída ela ocorre, o escalonador, o que ela deve fazer? Ela deve executar o próximo processo que estava
em execução, que estava esperando esse evento, continuar executando esse processo ou executar um terceiro processo que esteja o quê? Que esteja para ser executado. Então são três situações, são três procedimentos que, ou melhor dizendo, vou refrasear, são três escolhas que o escalonador ele pode fazer quando uma entrada e saída ela ocorre. O que seria essa entrada e saída? Uma leitura de um disco. Tá? Quando ocorre essa leitura do disco, ela pode executar o processo que estava esperando esse evento. Então, se um outro processo pediu esse dado no disco, ela pode o quê? Ela pode executar esse processo que estava esperando esse evento. Segundo, ela pode continuar executando o processo e ignorar essa entrada e saída. Terceiro, ela pode executar, terceira escolha, ele pode executar um terceiro processo que não tenha nada a ver com quem? Com o processo que estava esperando e nem com o processo que estava sendo executado. São três escolhas que ela pode tomar no momento em que uma entrada e saída ocorrer. Tá? Bom, agora vamos falar de um aspecto importante do escalonador, que são as categorias do escalonador. Tá? O escalonador ele tem duas características chaves. Tem a característica, tem o tipo preemptivo e o tipo não preemptivo. Tá? Então vamos voltar de novo àquele cenário da abelha. Eu estou fazendo um bolo. E aí estou seguindo a receita do bolo. Se uma criança chora porque levou uma picada de abelha, o que eu posso, qual é o procedimento que eu posso fazer? Eu posso ignorar e continuando a fazer o bolo, ou posso o quê? Posso parar de fazer o bolo que eu estava fazendo ali e voltar para a criança. Então, essas duas escolhas é que rege o quê? O que rege o preemptivo e não preemptivo. O preemptivo é parar o que eu estou fazendo e voltar para a criança. O não preemptivo seria o quê? Seria a criança chorar e ignorar o que aquela criança está chorando e pedindo por socorro porque algum evento aconteceu. No sistema de computação, se ocorre um evento, uma entrada e saída, ele pode parar de fazer o que ele está fazendo e passar o quê? Passar o processador para um outro processo. Não preemptivo, como ele está se o processo for de uma prioridade maior, ele pode continuar a sua execução a despeito de um outro processo ter chamado para ser executado. Tá? Então essa é a diferença entre o preemptivo e o não preemptivo. O preemptivo, ele faz o quê? Ele provoca uma interrupção forçada de o quê? De um processo para que um outro processo possa usar a CPU. Não preemptivo permite o quê? Permite que o processo que está sendo executado continue executando. Então ele vai ignorar o evento que ocorreu. Tá? Bom, dentro dessa categoria, né, das condições de parada do não preemptível, é que ele termine de executar, tá? Solicite uma operação de entrada e saída ou libere explicitamente o processador, voltando o quê? Voltando para a fila de prontos. Tá? Bom, agora a gente caracterizou os sistemas de escalonamento, né? Falamos sobre o escalonador, falamos sobre o dispatcher, a diferença entre o dispatcher e o escalonador, falamos do preemptivo e não preemptivo, e agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar do escalonador, do escalonamento em diversos ambientes. Primeiro em ambiente de sistemas batch, que você já conhece, segundo de ambiente de sistemas interativos, tá? E o terceiro de sistemas de tempo real, que são os sistemas que possuem um tempo bastante crítico, um tempo que tem definido já um deadline para a sua execução. Tá? Bom, então vamos falar primeiro do escalonamento em um ambiente de sistemas batch, um sistema em lote, um sistema onde eu descarrego um conjunto de programas para ser executado. Isso é um sistema batch. Tá? Então, o sistema batch, o primeiro e mais simples seria esse first come, first served. Esse é o primeiro algoritmo de escalonamento. Esse algoritmo de escalonamento seria o quê? Eu estou definindo aqui quais são as políticas de escalonamento. Como é que eu escolho
a fila, como é que eu determino a política dessa fila. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Então, nesse first come, first served, é o primeiro que chega, é o primeiro que vai ser escalonado. Então, isso é bem simples, né? É um processamento simples, fácil de entender. Por outro lado, ele tem uma desvantagem, que a desvantagem é o quê? Muitas vezes ele se torna ineficiente, tá? Quando há processos que demoram na sua execução. Tá? Tomamos um exemplo aqui. Existem 3 processos aqui. Tá? 3, 2, 1 e 0. Tá? Então, aqui ele é um sistema, voltando para cá, lembrando que ele é um sistema o quê? Ele é um sistema não preemptivo. Então, ele é escalonado até o fim, sem que seja interrompido. Tá? Então, o FIFO, First Come, First Served, tem essa política. Então, essa política é simples. Se entrar um processo 6 aqui, então esse processo 6 entra no final da fila. Se depois chega um processo 5, então esse processo 5 chega aqui no final da fila e assim por diante. Ele vai sendo executado. Aqui seria a CPU, né? E essa aqui seria o quê? Essa aqui seria, então, a fila de entrada. Tá? Bom, é importante frisar também que esses processos são interrompidos, né, por um evento de entrada e saída. Tá? Então, quando ocorre, uma vez que eles não são preemptivos, eles nunca podem ser interrompidos? Não, eles podem ser interrompidos. Porém, eles só são interrompidos por quê? Porque ele se voluntariou a se interromper por uma operação de leitura ou escrita no disco. Tá? Leitura ou escrita que pode ocorrer no disco ou um outro periférico. Tá? Bom, segundo o algoritmo, segundo a política no ambiente batch, tá? O não preemptivo, shorted job first. Esse shorted job first seria o quê? Seria o algoritmo que escolhe como primeiro os jobs, as tarefas mais curtas. Tá? Então, essa é a política. Por outro lado, ele tem o quê? Em relação ao FIFO, né, o First Come, First Served, ele tem um menor turnaround. Então, essas aqui seriam as vantagens, porém ele tem o quê? Ele tem as suas desvantagens também, que seria que todos os jobs, eles precisam de antemão saber qual seria o tempo necessário para que ele possa finalizar. Os jobs, se muitos jobs começarem a chegar, obviamente que os mais longos, como ele prioriza os jobs mais curtos, as tarefas mais curtas, os mais longos tendem a ficar para o fim, tá? E, dependendo da situação, esses mais longos, tá, podem nunca vir a ser executados. Então, tem essa desvantagem nesse algoritmo. Tá? O que seria esse turnaround time? Né? O turnaround time seria o tempo total necessário desde a sua submissão até o final do seu resultado. Tá? Essa submissão, esse tempo, também lembrando que ele conta o quê? Ele conta o tempo de espera. Então, voltando aqui nesse cenário, esse tempo aqui também é computado. Tá? Então, isso seria o quê? Isso seria o conceito de turnaround time. Então, a média do turnaround time, se vocês forem ver no algoritmo de shorted job first, tá? Se vocês forem ver aqui, tá? Esse algoritmo aqui, que ele pega os programas, né, os jobs mais curtos, 4, 4, 4 e o 8, tá? Esse aqui, obviamente, ele vai ter o quê? Ele vai ter um tempo, em média, vai possuir um tempo menor do que o tempo desse primeiro aqui, que foi escalonado, baseado no quê? Baseado no primeiro que chega, o primeiro que vai ser selecionado primeiro. Tá? Bom, tem um outro algoritmo dentro do sistema em lote, que seria o quê? Que seria um algoritmo preemptivo. Se é um algoritmo preemptivo, ele pode deixar de utilizar a CPU no momento em que ele for interrompido. Tá? Então, ele tem um quanta, né, que a gente chama um determinado quanta de tempo aqui, né, quantum de tempo, e se ultrapassar esse quantum de tempo, ele pode ser o quê? Ele pode ser tirado de execução e passar o processador para um outro processo que já está no topo da fila. Tá? Então, essa aqui é uma versão preemptiva do Shorted Job First, tá? No algoritmo
no sistema em lote e ele vai selecionar o job, né, a tarefa, que tem o tempo de quê? O tempo restante menor em relação aos outros. Então, seria o tempo restante seria assim, eu tenho 10 segundos de tempo, 10 minutos de tempo. Tá? Se eu utilizei 18, então tenho tempo de quê? De 2. Então, esse tempo é calculado para determinar o quê? Para determinar a posição da fila. Tá? Assim como eu tenho, em virtude dessa política, tá? Eu também tenho problema aqui de inanição. Tá? Os que tiverem o tempo restante, tá, muito grande, obviamente eles vão ser colocados no final da fila e isso tende a levar o quê? Isso tende a levar a um processo que a gente chama de inanição. Né? Tá? Bom, falamos então do processos e escalonamento, falamos na aula de hoje apenas, tá, lembrando, apenas dos processos do escalonamento em ambientes batch, e na próxima aula, tá, uma vez que a gente tem outros, que a gente viu aqui, né, tem outros ambientes, né, como a gente viu nesse primeiro slide, né, a gente viu que tem três ambientes distintos, tá? O batch, o interativo e o sistema de tempo real. Hoje, a gente viu apenas esse sistema batch aqui, ó, tá? O escalonamento desse sistema batch, tá? Que seriam esses algoritmos, esses 3 algoritmos e as suas vantagens e desvantagens que a gente comentou nessa aula de hoje, tá? Então, para essa aula de hoje também, a bibliografia se encontra no 2º capítulo, tá? Tá? E a gente vai continuar nesse assunto de escalonamento de processos e ambientes, agora ambientes iterativos e ambientes de tempo real. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.